Graça e paz a todos aqueles que têm nos acompanhado. Aprove ao nosso Senhor Deus, aprove ao nosso Senhor Deus, mais uma vez, nos dar a graça, estamos aqui vivos, de nos dar a graça de respirarmos, de andarmos. Aprove ao Senhor nosso Deus nos abençoar com mais um dia lindo, um dia em que o Senhor fez. Nesta ocasião, nós queremos meditar na palavra do Senhor. O nosso tema será o silêncio de Deus. O nosso tema é o silêncio de Deus. Em algum momento da nossa vida, pensamos que Deus está no silêncio e nós imaginamos, nós pensamos, Satanás consegue mudar nossa mentalidade. Satanás consegue mudar o parafuso da nossa mente, o parafuso da nossa fé. Ele traz mentiras na nossa mente e nós pensamos que Deus não responde minhas orações. Ele não quer saber de mim, ele me abandonou. Estou há dias orando sobre esse caso e o Senhor Deus não está me respondendo. O Senhor Deus fechou os ouvidos para mim. O Senhor Deus não quer saber sobre mim. Ele não me ama mais, porque se Ele me amasse, Ele já teria respondido às minhas orações. E nós concluímos afirmando todas essas mentiras que o inimigo traz nas nossas mentes. Esse é o trabalho do nosso inimigo. Ele tenta trazer mentiras, ele troca a verdade pela mentira. E nós, às vezes, acreditamos. E por assim acreditarmos, nós desanimamos e então abandonamos o nosso lugar secreto. Por assim acreditar nessas mentiras, acabamos desanimando. E o que nós concluímos? A partir de hoje, não irei mais orar, porque faz tempo que eu estou orando e o Senhor Deus não me responde. Então, que adianta orar? Essa é a conclusão que nós chegamos. Será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, em algum momento, nos diz que Deus não ouve as nossas orações? Claro que na Bíblia nós vemos ali afirmações em que Deus diz que se vocês orarem, eu não vos ouvirei, falando para pecadores que não querem se arrepender dos seus pecados. Para estes, Deus fecha os ouvidos e não os ouve. Mas para aqueles que são filhos de Deus, aqueles pecadores que desejam ter uma comunhão íntima com Deus, quando essas pessoas orarem, a Bíblia diz que Deus nos responde. Ele está de braços abertos, disposto para ouvir-nos. Portanto, não abandonemos nosso posto de oração. Porque Deus não está no silêncio, amados. Deus não está no silêncio. Ele está onde sempre esteve, fazendo o que ele sempre esteve fazendo e governando sobre todas as coisas. Este é o nosso Deus. Ele não está no silêncio. E nós veremos por que quando nós oramos, ele não responde na hora, apesar de que nós sabemos aquelas respostas que nós sempre dissemos que Deus, na escola dominical, nós ensinamos para as crianças de que Deus não nos responde por 3 motivos. Ele diz não, espera, diz sim e diz não. Temos o sim, temos espera e temos o não. Então, essas são as três razões por que Deus não está respondendo, ou 3 respostas que nós encontramos diante de Deus quando nós oramos. É o que nós ensinamos. E nós veremos na Bíblia por que às vezes Deus não responde na hora que eu quero. O que acontece quando nós oramos e o Senhor não move as montanhas no mesmo momento que nós queremos. Eu quero lembrar a todos sobre a oração. A oração é a ferramenta que um cristão tem em suas mãos para vencer e suportar até os obstáculos que o mundo produz. A forma de nós vencermos os obstáculos e suportarmos
de suportarmos as aflições deste mundo é através da oração. O crente que não ora, o crente que não se coloca diante de Deus, ele viverá em aflição. Felizes são aqueles homens e mulheres de Deus que se colocam de joelho diante do Senhor, pedindo forças, pedindo ânimo, pedindo graça, porque viver este mundo sem oração é como carregar um mundo nas costas. É como carregar um mundo nas costas. Nós entramos na depressão, nós nos desesperamos, mas quando nós oramos, nós encontramos refrigério, nós encontramos alívio, nós encontramos forças para continuarmos. O apóstolo Paulo, ele nos aconselhou a fazermos conhecidas nossas ansiedades diante de Deus. E como que nós fazemos isso? Através da oração. Fazer conhecidas as ansiedades. Todos nós passamos por ansiedade, passamos por desespero, passamos naquele momento em que estamos desesperados, em que não conseguimos mais, em que pensamos que tudo vai acabar. E Paulo diz que essas coisas que nós estamos pensando, elas precisam ser conhecidas diante de Deus. Deus precisa saber. E às vezes nós pensamos, mas Ele sabe. Ele é autossuficiente, é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe o que eu estou pensando. Sim, Ele sabe o que nós estamos pensando. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós o que nós estamos pensando. Ele quer ver essa dependência, aquela dependência que um filho tem para com o pai. Deus quer ver isso. Então Paulo diz que façamos conhecidas as nossas ansiedades diante de Deus. Então não está errado eu abrir meu coração para Deus. Senhor, dizer para Ele, Senhor, eu estou ansioso hoje. Eu estou pensando sobre isso, eu estou desesperado. Não estou conseguindo pagar o aluguel, não estou conseguindo pagar as prestações do imóvel, não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Eu estou ansioso, porque a data está chegando e eu não quero pagar a taxa adicional. Tudo isso, Paulo diz que devemos fazer conhecida diante de Deus. Então, querido irmão, eu quero te desafiar a abrir o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração e faça conhecida as ansiedades que tomam conta do seu coração. Porque a Bíblia diz que porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E o Senhor Jesus diz que nós precisamos lançar sobre Ele o nosso fardo que é pesado. E Ele nos dá o dele, que é leve e suave. Então, querido irmão, eu quero te desafiar a fazer isso. Fazer conhecida as ansiedades diante de Deus. Suas ansiedades, nossas ansiedades diante de Deus. E, querido irmão, é na oração onde nós encontramos forças para navegarmos contra a maré. Nós sabemos que esses momentos chegam em que o vento vai contra nós, em que as ondas vão contra nós, em que estamos navegando contra a maré. E como que nós conseguiremos encontrar forças para navegar contra a maré? Nós conhecemos a força das águas. Nós já vivenciamos vários cenários de destruição através da água. A água tem muita força. E como que nós conseguiremos navegar contra a correnteza? Se não for diante de Deus, se não chegarmos diante de Deus e encontrarmos as forças que nós precisamos. Encontrar força, encontrar encorajamento, encontrar ali capacidade para navegarmos contra essa correnteza. Então, queridos irmãos, mais uma vez, nós precisamos persistir no nosso tempo de oração. Precisamos persistir, precisamos estar ali sempre orando. Mesmo apesar de que Deus parece estar no silêncio, mas Ele não está no silêncio. Um certo pregador disse, esteja só com Deus, e Ele estará a só contigo. Esteja só com Deus e Ele estará com você ao púlpito. E Ele estará com você também ao público.
Essas palavras são desafiadoras. A nossa intimidade com Deus, ela vai se revelar quando nós estivermos num ambiente em que estamos sem forças, estamos sem proteção alguma. Ali se descobrirá a nossa fonte de força, de refúgio. Ali se descobrirá aonde nós depositamos a nossa confiança. E nós conhecemos o Daniel. Daniel, ele nos deixa um exemplo de confiança. Confiança a Deus. Colocar confiança diante de Deus. Daniel deixa um legado para nossa geração, de que quando nós gastamos tempo com Deus, Ele estará conosco até mesmo na cova dos leões. Ele estará conosco até mesmo na fornalha do fogo. O nosso Deus não está no silêncio. Ele está onde sempre esteve, fazendo o que Ele sempre gosta de fazer, que é governar todas as coisas. Então, sinta-se encorajado de que Deus não está no silêncio. Não está no silêncio. Então, todas essas palavras que nós estamos falando, elas servem para nos encorajar. Elas servem para que a gente persista na oração. Nós não oramos como alguns crentes pensam, que nós oramos para receber bens materiais. A oração não significa receber alguma recompensa diante de Deus. A oração não significa eu quero ficar próspero nessa vida. A oração é uma dependência. A oração é a forma que Deus nos deu de conversarmos com Ele, mostrar a nossa dependência, mostrar a nossa fraqueza, mostrar que nós somos dele, mostrar que nós somos dependentes dele. Na oração nós abrimos nosso coração. Na oração nós abrimos nosso coração de tal forma que nós não deixamos nenhum secreto diante de Deus. Então, quando nós oramos, não significa que nós queremos alguma troca diante de Deus, como alguns estão acostumados sobre bens materiais ou recursos financeiros. Não, a oração é falar face a face com Deus. Então, quero te desafiar a olhar a oração com essas lentes, de que nessa fase, é diante da oração que eu abro meu coração para Deus, coloco as minhas ansiedades. Não é para pedir algum dinheiro diante de Deus, mas sim para mostrar a dependência e mostrar para Ele de que eu sou dele e que eu sou dependente dele. Que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que a gente aprecie a oração, uma vida de oração. Uma vida de oração vai nos ensinar de que Deus não está no silêncio. Então, não sei se foi bem claro, não sei se estamos conseguindo entender, mas essas são as verdades que a Bíblia nos fala, e eu acredito. Aliás, o apóstolo Paulo, os apóstolos só foram ousados a anunciar o Evangelho. Lembre, na igreja primitiva, diante da perseguição, eles foram ousados a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. E eles oravam no poder da oração. Nós lembramos Atos capítulo 5, quando Pedro estava preso e a igreja esteve orando. E quando Pedro se junta com a sua equipe, oraram e o lugar tremeu. Deus, mais uma vez, confirmando de que Ele não está no silêncio e que Ele está acompanhando o que a sua igreja está passando, o que os seus filhos estão passando, estão enfrentando. Mais uma vez, Ele confirmando de que eu estou vendo e o lugar tremeu, para provar de que eu estou aqui com vocês. Claro que o nosso lugar, a nossa casa, o nosso lugar secreto não precisa tremer para provar de que Deus está ali conosco, mas nós cremos pela fé de que o Senhor Deus nos ouve. Então, fique ciente de que Deus, Ele nos ouve. Os apóstolos, eles conseguiram pregar o Evangelho na sua época através da força que encontravam na oração. E eles
quando encontravam oposições, eles prosseguiam avante, pregando o Evangelho, porque eles confiavam de que o Senhor Deus não estava no silêncio e que Ele estava os guiando no propósito dEle. Que Deus nos faça entender essas verdades. E nós vemos a promessa do Senhor Deus. Ele prometeu que sempre estará conosco. Nós vemos essas verdades. Ele prometendo de que Ele estaria conosco. E nós precisamos apresentar-lhes as nossas preocupações e conversar com Ele sempre e sempre. O Senhor Jesus também lembra a oração sacerdotal. A oração sacerdotal, nós encontramos verdades que comovem o nosso coração. O Senhor Jesus orou ao Pai que cuidasse de nós. Lembra que Ele ia para o céu, mas nós continuaríamos. Os nossos irmãos continuariam nesse mundo. Agora, a nossa vez, estamos nesse mundo. O Senhor Jesus orou para que o Pai cuidasse de nós. Então, saber que o Pai cuida de nós, saber que o Senhor Jesus orou ao nosso favor, para que o Pai cuidasse de nós, isso deve trazer para nós um encorajamento, deve trazer para nós um sossego no coração. Saber de que Deus, Ele está cuidando de nós. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pediu ao Pai que cuidasse de nós. Vamos ver João capítulo 17? João capítulo 17 diz o seguinte: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora, eu vou para ti. E estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os em tua verdade. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste
e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes te conheceram, que tu me enviaste. Eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar nele e eu neles. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus se lembrando dos seus filhos, se lembrando dos crentes, se lembrando daqueles que crerão na tua palavra, e ele orou por nós. Isso muda alguma coisa em nós? Lembrar de que nós fomos inclusos na oração sacerdotal. Isso não deveria trazer consolo, não deveria trazer sossego, não deveria trazer descanso em nossos corações? A resposta é sim. A resposta é sim. Deveria. Deveria. O Senhor Jesus orou por você. O Senhor Jesus orou por mim diante do Pai. Ele nos entregou diante do Pai. Ele sabe das dificuldades deste mundo, porque comparando a época do Senhor Jesus e a nossa época, não tem nenhuma diferença. As mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje haviam na época do Senhor Jesus. As aflições que nós estamos passando hoje haviam na época do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele presenciou cenários que nós estamos presenciando. Na época do Senhor Jesus, as pessoas pensavam que tudo está indo para o final. É o que nós dissemos, o mundo está indo para o final. Então não há nenhuma diferença. O Senhor Jesus sabe o que nós estamos passando. Ele sabe das dificuldades que você está passando. Mas Ele precisa ouvir de nós. Ele precisa ouvir de você. Ele precisa ouvir de mim. E todos nós precisamos nos colocar diante dEle, mostrando a dependência. Mais uma vez, o Senhor Deus não está no silêncio. Ele sabe bem da sua responsabilidade. Ele é aquele mordomo que sabe administrar o que é seu, que sabe cuidar dos seus, que sustenta cada criatura sua. Ele cuida dos lírios do campo, ele cuida dos animais. Lembra do livro de Jó? Quando Deus apareceu e colocou Jó na carteira ali para aprender com Deus. Jó sentado, e Deus disse, agora escuta. Ele começou, você sabe quem colocou os limites da terra? Você sabe quem cuida desses animais? E Jó teve aula sobre todos os animais, sobre toda a criação. E Jó aprendeu de que Deus quem cuida de cada detalhe da criação. Então, Deus não está no silêncio. Ele é bom mordomo. É aquele bom mordomo que sabe, que se preocupa pela administração, que se preocupa pelas suas responsabilidades. E ainda mais, ele é o próprio Deus, ele não se esquece. Ele não se esquece. Então, que o nosso coração, que a nossa fé não se abale, pensando que Deus está no silêncio. Ele não está no silêncio. E em Mateus capítulo 28, versículo 20, começando de 18 até 20, quando o Senhor Jesus dá ali a missão para a igreja, a grande comissão, ele termina dizendo que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos. A época em que os tempos terminarão. O tempo da igreja acabará. O tempo em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. O Senhor Jesus prometeu, até aquela data em que a trombeta soará, Ele cuidará dos seus. E enquanto esse tempo não chega, nós estamos na proteção. Estamos protegidos pelo sangue de Cristo. Lembra da prostituta Rabi e a sua família? Aquela corda vermelha que estava na janela, mostrando a proteção. Isso também acontece em nós. O sangue de Cristo ali, o sangue de Cristo derramado na cruz, nos cela, mostrando que nós somos propriedade dele. Então nós estamos protegidos. Assim como a Rabi esteve protegida com a sua família, nós também estamos protegidos. Então,
sintam-se encorajados, sintam-se protegidos. E Deus não está no silêncio. Ele se importa com seus filhos, como assim diz Isaías 53. Isaías 53, vamos ler Isaías 53, palavra encorajadora que nós vemos ali do profeta. Quando o profeta recebeu as palavras do Senhor Deus, o Senhor Deus dizendo que ele não está no silêncio. Então vamos, Isaías capítulo 23, capítulo 53, versículo 3 e versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. E, mais uma vez, lembrando que o que o Senhor Jesus passou é o que nós merecíamos passar. Então, como nós teremos coragem de dizer que Deus está no silêncio? Deus proveu a salvação para nós. Depois de quantos anos que Ele prometeu o libertador? Depois do Gênesis capítulo 3, versículo 15, até a época da chegada do Messias, quantos anos se passaram? Muitos anos. E com isso nós concluímos que Deus está no silêncio? Não, Deus não está no silêncio. Ele se importa conosco e Ele nos deu a salvação. E o versículo 10 diz que, contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Mais uma vez, falando sobre o Messias. A vinda do Messias é mais uma prova de que Deus não está no silêncio. E a Bíblia diz que o Senhor Deus vê as nossas aflições. Provérbios 15, 3, nós vemos essa verdade. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 6, nós vemos também essa verdade de que Deus não está no silêncio. Na verdade, Ele nunca esteve no silêncio. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, diz o seguinte: E vós esqueceste da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Então nós vemos aqui mais uma vez que às vezes o Senhor Deus não responde, porque Ele tem os seus propósitos, e em algum momento na resposta dele, em algum momento no silêncio dele, é uma forma de nos punir, porque Ele pune aqueles que são seus filhos. Então o silêncio, em algum momento, é uma forma de punição de Deus para com os seus filhos. Então, apesar dessa punição, não desfaleçamos, reconheçamos de que Ele é nosso Pai e que Ele sabe o que é melhor para nós. Deus parece demorar em alguns momentos. Para os incrédulos, essa demora é um propósito. É um propósito, como fala a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos fala desse propósito. Por que Deus demora para os incrédulos? Capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto foste chamado para que possais herdar uma bênção. Então, o que isso quer dizer? O Senhor, Ele dá tempo para o incrédulo, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança de vida, um tempo para que se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos e viva. Se o Senhor respondesse na hora para os incrédulos, com certeza nós não estaremos aqui. Então Ele nos dá tempo. Ele nos dá tempo para que a gente se arrependa. Então, se em algum momento pensamos que Deus não responde às nossas orações, a resposta que eu tenho para você hoje é que o Senhor está nos dando tempo de mudarmos, e até mesmo de mudarmos da oração, a forma que nós oramos, precisamos mudar. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, também nós aprendemos algumas lições. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso,
mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Então, nós vemos o Senhor dizendo, mudem do vosso caminho, porque o Senhor não tem prazer na morte de nenhuma pessoa. Então, a demora de Deus, irmãos, a demora de Deus é nossa chance de mudarmos o nosso estilo de vida. Deus nos dá chance de mudarmos. Então, a mensagem que eu tenho para aqueles que pensam que Deus está no silêncio é essa. A demora de Deus é chance, é nossa chance de mudarmos do nosso estilo de vida. Deus tem planos diferentes dos nossos. Bem, ele falou ali através do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos para Isaías, capítulo 55. Nós vemos ali a declaração de que ele é diferente de nós. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Isaías, capítulo 55, versículo 3, diz o seguinte: inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e vossa alma viverá. Ouve e vossa alma viverá. E eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. E o versículo 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O versículo 9, porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor, assim como o céu está longe da terra, assim acontece com o Senhor. Os pensamentos dele estão além do nosso entendimento. Então, em algum momento nós não sabemos por que Deus não responde, mas essa verdade de que os pensamentos dele são mais altos que os nossos deve nos assegurar de que estamos seguros de que Deus não está no silêncio. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele sabe o que é melhor. Deus tem o tempo dele para nos responder. Há tempo para tudo. Deus nos responde no tempo dele. Deus quer que em algum momento passemos pelas provas, pelos motivos que só Ele sabe. Tem coisas que só Ele sabe. Nós nos lembramos que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então, aquilo que Deus falou, que Ele quis nos fazer, quis fazer conhecido entre nós, isso nós podemos dizer. E aquilo que nós não entendemos, nós, em algum momento, precisamos deixar para Ele. Só Ele sabe. Então, no versículo, nós temos João capítulo 13, também nós aprendemos algumas lições. João capítulo 13, versículo 7 diz o seguinte: Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Então, tem coisas que no momento a gente não sabe e depois, de algum tempo, nós passamos a conhecer. Às vezes, tem coisas que a gente aprende de acordo com a nossa maturidade na caminhada cristã. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer nos falar quando as nossas orações, em alguns momentos, parecem não ser respondidas. Depois de algum tempo, a gente aprende por quê. Não sei se você já teve essa experiência de você ver a resposta da sua oração, de uma oração que você fez há anos atrás, depois de um bom tempo. E às vezes você dá graças a Deus porque o Senhor não respondeu naquele momento. Para mim já aconteceu. Já ouvi a resposta de oração e que eu disse: Senhor, obrigado, Senhor, por não ter respondido naquele momento que eu orei. Foi bom o Senhor não ter respondido. Então, queridos irmãos, hoje nós podemos não saber, mas como o Senhor Jesus disse, depois você saberá. Depois você saberá. Então, fique seguro de que Deus não está no silêncio. Vamos para a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória
na aparição de Jesus Cristo. Então, em algum momento, o Senhor permite uma situação, passamos por uma tribulação, passamos por momentos difíceis, porque o Senhor tem um propósito dele, e nós, no momento, clamamos: Senhor, me ajuda! E a resposta do Senhor, às vezes, é suporte. Suporte, filho. Suporte a situação. Porque eu tenho um objetivo para você, que é aperfeiçoar a sua fé. Em algum momento, Deus diz isso. Quando nós oramos para o socorro, o Senhor diz: aguente firme, que você passará por isso. O Senhor pode não nos livrar, mas nos dá força naquela ocasião para que a gente suporte a situação. Então, o Senhor não está no silêncio. Ele não está no silêncio de jeito nenhum. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo também nos ensina sobre essas verdades. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo dizendo: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele que começou a boa obra, que obra é essa? O Evangelho. Ele vai concluir. Ele nos salvou, ele nos purificou. E agora estamos no processo de santificação diária. E Paulo diz que ele vai concluir. Essa conclusão diz respeito à glorificação. Nós seremos glorificados. Essa obra de Cristo em nós, ela não para, não fica estagnada. O Senhor irá glorificar a sua igreja. Então isso quer nos dizer que Ele não está no silêncio, Ele está trabalhando. Até mesmo quando nós não vemos, até mesmo quando nós não sentimos, até mesmo quando não passa pela nossa mente. Segundo 1 Coríntios, capítulo 1, 2, diz que nem os olhos viram, nem passou pela mente humana aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Para dizer que, olha, Deus não está no silêncio, Ele está trabalhando. Ele está onde sempre esteve, fazendo o que Ele sempre gosta de fazer, que é governar o que é seu. Então, queridos irmãos, concluímos afirmando que Deus não está no silêncio. Então, vamos esperar em Deus enquanto oramos, e oramos enquanto esperamos. O que vocês acham? Então, que Deus nos abençoe.